Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. E os 12 apóstolos, eles estavam conversando com outros apóstolos, porque o número de discípulos, com outros discípulos, porque o número de discípulos tinha crescido e eles estavam sem tempo de pregar a palavra. Os 12 estavam sem tempo porque eles tinham que servir às mesas, eles tinham que fazer outros trabalhos. Então eles delegaram esse trabalho a 7 homens e todos se agradaram. Com certeza deve ter tirado a paz de muitos e eles não tinham tempo de se dedicar à obra de Deus. As pessoas, elas costumam hoje em dia ter muitas tarefas, muitas coisas, e uma das coisas que é de Deus, que às vezes é negligenciada, é o casamento, é a família hoje em dia. Porque todos estão cansados, trabalham muito e quando chegam em casa, às vezes o tempo é muito pouco para se dedicar ao esposo, à esposa, na maioria, na maioria das vezes, nos casamentos, nos relacionamentos, a maioria. É uma minoria que o homem ajuda a mulher nas tarefas domésticas, mas a maioria ainda que a mulher tem que fazer tudo, servir ao marido, servir aos filhos, servir a todos. Mas a maioria também das mulheres hoje trabalham, tem dupla jornada. Então, às vezes, há muitas discussões, há muito desgaste emocional, porque uma pessoa que ela fica com toda a responsabilidade das tarefas e às vezes até da educação dos filhos, ela fica muito estressada, ela fica sobrecarregada. E uma pessoa sobrecarregada, basta, por muito tempo ela fica assim, e quando depois, às vezes uma palavrinha, começa uma discussão no lar. Porque as pessoas, aquelas que têm tudo nas mãos, elas querem continuar da mesma forma. E elas não entendem, elas não querem saber se a outra está cansada. Ela quer o seu prato na mesa, a roupa lavada, a casa cheirosa. Ainda quer que a esposa, geralmente, assim, os maridos que não fazem, ajudam na tarefa doméstica, ainda querem que as mulheres estejam bem arrumadas e é uma exigência muito grande. Aí
muitas vezes os casais, eles se separam por causa dessas coisas, porque vai esfriando o casamento, o homem não dá atenção para a mulher, o homem não presta atenção que a casa também é dele, que ele precisa ajudar, principalmente aquelas mulheres que elas também trabalham, têm dupla jornada. Então, temos que delegar algumas tarefas, seja para os filhos, seja para os maridos, a não ser quando a esposa ela não precisa trabalhar fora. Aí ela pode cuidar da casa dela, pode dar atenção para a família dela, para os filhos, e ela se dedica só àquele ministério, porque é uma bênção de Deus ter uma família, é uma bênção de Deus, é obra de Deus, a família é obra de Deus. Quantas pessoas amaldiçoando as famílias, dizendo que casamento não vale nada, é melhor viver sozinho, porque casamento nenhum presta. As pessoas casam e separam e não dá mais certo. Não é bem assim. Muitas famílias são unidas, têm os problemas que todos têm, mas elas um ajuda o outro. Um está trabalhando para que o outro cresça. Às vezes é o marido que trabalha só e a esposa cuida da casa. Mas tem marido que valoriza isso, que valoriza e é fiel à esposa, reconhece e não é aquele que não considera a esposa, é aquele que considera e que dá grande valor para tudo que ela faz, porque ele reconhece, ele fala que ele sozinho não ia dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, e a família é um bem maior de uma pessoa. Abaixo de Deus, a nossa saúde e depois a nossa família. Como é bom ter uma família, como é bom ter um lar. Seja com quem for que você more da sua família, valorize, ajude nas tarefas. Se você é filho e está escutando esta oração, ajude sua mãe, ajude o seu pai, ajude nas contas de casa, porque tem filhos que trabalham e deixam o pai e a mãe ficarem sobrecarregados com as contas da casa, e eles podem ajudar. Ajudem seus pais. É muito bom ter um lar, é muito bom dividir as tarefas, dividir as coisas, porque quando a pessoa se coloca no lugar do outro, a pessoa sente a dor do outro. Então, você não gostaria de estar sobrecarregado de dívidas, de contas, e você tendo alguém que do seu lado podendo ajudar. Tem maridos que eles não querem saber das necessidades da esposa. Ele não quer que a esposa trabalhe fora, mas ele exige tudo que ele tem direito e o que ele não tem direito de exigir. Que elas cuidem do lar, no momento que adoece, eles não cuidam delas e eles ainda gastam o seu dinheiro lá fora com amigos, pagando bebidas, saindo e sendo bons para outros lá fora e sobrecarregando sua esposa em seu lar. E como não haver um estresse nessa pessoa? Como que essa pessoa não vai se sentir sobrecarregada, desmerecida? Então, não podemos fazer isso. Pense e preste atenção. Quantas pessoas se arrependeram porque não ajudaram a sua família, não valorizaram a sua família e perderam a família. Temos que ter um rumo em nossas vidas, em um lugar seguro, um lugar bom que é o nosso lar. O nosso lar é um lugar abençoado, é um lugar de Deus. A família é projeto de Deus, é propósito de Deus. Aqueles que têm sua família, ame, respeite, seja fiel, porque assim como você é fiel ao que Deus te deu,
Deus, ele é fiel para com a sua vida. Quando você precisar da ajuda de Deus, Deus vai te socorrer, porque você está ajudando aquela pessoa que está do teu lado, aquela pessoa que Deus colocou no teu caminho. Que Deus abençoe os nossos lares, abençoe os seus trabalhos, que nada nem ninguém coloque uma carga muito pesada para que você carregue sozinho. Que o Senhor tenha misericórdia, alivie o fardo do seu povo e que o Senhor coloque pessoas para ajudar naquilo que for preciso. Em um lar, que os filhos ajudem suas mães, ajudem seus pais a pagarem as contas e nas tarefas domésticas. Quando você honra pai e mãe, você tem vida longa com saúde. É isso que Deus fala: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Para o dia de uma pessoa se prolongar na terra, principalmente nos dias de hoje, precisamos da proteção e dos livramentos do Senhor, porque não está de brincadeira. O mundo está muito perigoso, cheio de armadilhas, cheio de maldade. Que o Senhor nos livre da maldade humana e espiritual. Então, quando você faz a coisa certa, você não fica estressado, estressada. Você que tem seu lar e que tem muitos filhos, delegue as tarefas de casa. E você, esposo, ajude a sua esposa a delegar as tarefas para os seus filhos. Não faça como alguns que eu conheci, que tiraram toda a autoridade da mãe, toda a autoridade que a mãe colocava para ajudar, para fazer as tarefas domésticas, e os pais: não, você não vai fazer, porque dizendo para o jovem e o adolescente, a adolescente, que era a mãe que estava querendo escravizar. Isso não se faz, porque estamos formando pessoas para que elas sejam independentes, para que elas aprendam a cuidar do seu lar, eduque bem os seus filhos, para que o filho, o homem, ajude nas tarefas domésticas quando ele casar. Porque temos que ter a consciência que um lar para um casal é dos dois, não é de uma pessoa só. Então, que prazer tem uma mulher de esperar o seu marido que chega em casa, larga tudo em qualquer lugar e trata a esposa como se ela fosse uma verdadeira empregada doméstica dele. Que ele, como se ele... E tem muitos que ainda falam: eu trabalho e você não faz nada. Então, isso gera muita discussão, isso gera separação. E onde há paz, há Deus. Onde há Deus, há prosperidade. Porque Deus ama aquilo que você cuide bem daquilo que Ele lhe entregou. Hoje a palavra é para aqueles que estão cansados, esgotados. Deleguem suas tarefas para cada um. Divida as suas tarefas. Não tome conta de tudo. Outros, eles carregam nos ombros os problemas da parentela. Ele quer resolver tudo na parentela, seja no financeiro, seja conversando, seja dialogando, seja largando sua família e indo em direção de resolver só os problemas dos outros. E ele esquece da sua família. Ele quer alegrar todo mundo lá fora e ele não alegra a sua família. Aqueles homens, os discípulos, eles tiveram muita sabedoria, porque eles viram que não estava dando certo. Eles estavam sobrecarregados e eles não tinham tempo de pregar a palavra. Assim são os casais, que às vezes deixam a vida do casal de lado e vão viver a vida dos outros, se preocupar com os outros, ficar resolvendo às vezes problemas de filhos, de netos, de casais, das pessoas lá fora, dos amigos, e eles mesmos não têm tempo algum para eles. Precisa ter tempo para a família.
dê tempo para o seu filho. Às vezes, pessoas que têm condições financeiras, elas dão um monte de brinquedo para os filhos, mas elas não dão atenção, que é o principal. Quando você dá seu tempo para o seu filho, você está dando tempo para a obra de Deus. Converse com seus filhos, seja amigo dos seus filhos, para que eles não procurem má amizades lá fora, pessoas que vão tirar do propósito de Deus. Precisamos entender, a nossa família é o nosso bem maior abaixo de Deus, a nossa saúde e a nossa família. É tão bom ter uma família. Quantas pessoas gostariam de ter uma família? Vivem na solidão, vivem só. É muito ruim a solidão. Você não queira viver só, nem trocando de parceiro, trocando de família. Quem troca de família, vive trocando de parceiro, casa, separa, depois casa novamente e separa. Você está só trocando de problemas. Não que a sua família seja um problema, mas que a vida ela é cheia de preocupações, de afazeres e de tudo que precisa ser resolvido no dia a dia. E uma casa, ela tem muito o que fazer. Às vezes as pessoas olham para uma dona de casa e perguntam: o que você fez? Você não trabalha? Você não fez nada da vida? Meu Deus, ela cuidou dos filhos, filhos se formaram, filhos médicos, às vezes advogados, filhos engenheiros, filhos ingratos que às vezes valorizam mais o povo de fora do que a própria mãe. E muitas vezes ela tem jornada dupla e ainda é mãe sozinha, mãe solo. Ela trabalha em prol dos filhos e quando os filhos crescem, se formam, dão tchau e acabou. E o sentimento que fica de eu consegui, eu fiz a minha parte, eu cumpri com aquilo que Deus me entregou, eu cuidei da minha família. Mas e cadê a família? E cadê os filhos? E cadê aquele marido que prometeu ficar até o fim da vida com aquela mulher? Então, temos que delegar. Não importa onde você esteja, com quem você esteja, não resolve-se na briga. Simplesmente fala: essa tarefa é sua, e sai dividindo as tarefas. Você vai poder, principalmente você, mulher, você vai poder cuidar bem de você, você vai dormir em paz, você vai ser mais feliz. E uma pessoa feliz, ela passa alegria para os outros, ela dá paz para os outros. Cumpra com o que Deus te entregou, mas delegue as tarefas, porque o reconhecimento vem de Deus, não vem do homem. Não esperemos nada do outro, esperemos de Deus, porque quando você faz a coisa certa, e a coisa certa é cuidar bem da sua saúde, cuidar bem do seu bem-estar, você poder, se você decidir estudar, não importa não importa a sua idade, vá estudar, não deixe de fazer nada que você precisa fazer para a sua vida, não deixe de fazer por causa dos outros. Porque os outros falam que você já passou da idade, você isso, você aquilo, a vida é sua. Você precisa viver, você precisa ter paz, se valorize. Quando você se ama, todos em volta começam a lhe valorizar. Se você se desmerecer e querer abarcar o mundo, abraçar o mundo pegando todas as tarefas para si, por isso que tem muitas pessoas que elas se desgastam cedo, se desgastam na aparência física, no emocional, a saúde, porque ela pega toda aquela carga da família e ela pega só para ela. Aí ela fica reclamando,
As pessoas que estão em volta fiquem insatisfeitas com ela, porque também é muito ruim uma pessoa que acorda reclamando, vai dormir reclamando. Muda. Se você que está me escutando, se tem alguém que está me escutando, que o que eu estou falando vai em direção a você, ao que você faz, ao que você fala, muda, nada é impossível àquele que crê. A tua vida vai ter uma grande, você vai passar a ter uma grande satisfação na sua vida. Quando você delegar as tarefas para cada um da sua casa. Não fez, não fez, então não vai ter a roupa limpa. Isso com os filhos adolescentes, filhos adultos. Cuide da arrumação do seu quarto. Não arrumou, tira algo, conversa com o esposo, faz o teu tempo. Você precisa cuidar de você, porque você é templo de Deus. E você não pode ficar judiando de você para satisfazer os outros. Pense nessa palavra e eu vou orar por cada um que está escutando essas orações. Tem pais que foram abandonados e abandonados com seus filhos. E eles também precisam cuidar de si. Precisa do seu tempo. Comece a delegar as coisas sem brigas, sem converse, sente com seus filhos e fale: eu não estou aguentando mais, eu estou precisando de ajuda. E é hoje, a partir de hoje, que eu quero que vocês me ajudem. E converse, fale das coisas de Deus, fale de um lar de paz, que cada um precisa fazer a sua parte. Não vá brigar com ninguém, não seja aquela pessoa que só fala através do grito. Um grito às vezes machuca, uma discussão, os pais às vezes falam coisas que não deveriam falar e às vezes acabam até, infelizmente, sem querer, porque pai e mãe não querem amaldiçoar filho, mas no momento de desespero, de cansaço, de falta de paciência, às vezes saem palavras que não gostaria de ter falado. Então vamos orar. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que está me escutando. Pai, entra nos lares, dai a paz para tuas famílias. Hoje em especial, Pai, eu estou orando por todos aqueles, Pai, que estão sobrecarregados. Pai, vem com teu amor e poder, principalmente nos lares, Pai. Aqueles pais que têm os seus filhos e eles criam os filhos sozinhos, que os filhos o valorizem e que ajudem nas tarefas, Pai. E quando crescerem, que se formarem, valorize os seus pais. Aquelas mães que moram só, Pai. Abençoa, Senhor, com teu infinito amor. Dá força, coragem e fé. Abençoa os filhos. Toca Espírito Santo de Deus em cada filho que está escutando essa oração. Que cuide bem. Ajude suas mães. Ajude nas tarefas. Ajude nas finanças. Ajudem os pais.